Olá, bem-vindos de volta à Central das Escrituras, de onde construímos uma fé duradoura em Jesus Cristo, iluminando as Escrituras. Tentamos torná-las acessíveis, defensáveis e compreensíveis. E é por isso que eu gostaria de convidá-los a acompanhar a história da Igreja. Quero abordar hoje algumas perguntas difíceis com algumas respostas honestas. Gostaria de ir direto para a tradução do livro de Mórmon. Ao acompanharmos o programa de escrituras de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, examinaremos o contexto histórico das sessões 6 até a 9, e esse é um tópico muito importante para mim. Mencionei anteriormente que discuti e pesquisei muito sobre isso em minha dissertação, e simplesmente adoro esse período da história. Portanto, sejam bem-vindos de volta a 1829. E vejam, tem muitas perguntas difíceis nessas sessões. Temos Oliver Cowdery chegando e ele vem de um grande passado, onde também tem muitas perguntas. E uma de suas perguntas é como se pode esperar abrir o cânone, como alguém nos primórdios da América pode ousar pisar no solo sagrado do cânone e rasgá-lo, como explorar isso e as pessoas entenderem sem se ofenderem. Isso era altamente ofensivo a elas. E outra pergunta, como funcionava o processo de tradução? Entenda, Joseph disse que isso aconteceu pelo dom e poder de Deus, mas precisamos de alguns detalhes. Por que Joseph olhava em um chapéu? Onde estavam as placas às vezes? Todas essas são perguntas muito boas e espero abordar muitas delas ao longo do processo, mas gostaria apenas de começar com minha tese principal de que Joseph não era um produto de seu ambiente em sua doutrina, mas era em outras coisas. E o pensamento protestante, lembrem-se, nessa época, a Bíblia é onde está toda a autoridade. É lá que eles têm sua inspiração. Todas as respostas estão na Bíblia. Não sei dizer quantos ministros dessa época eu li que estavam claramente confiando nela como a única fonte de toda a verdade. Nos Estados Unidos, lembrem-se, desde os primeiros dias coloniais, nossa escola de divindade começou a treinar um ministério já em 1636. E então começamos a incentivar a alfabetização de todos, pois queríamos uma população que pudesse ler a Bíblia. E à medida que a nação crescia, ficamos mais preocupados com isso. Assim, em 1816, a Sociedade Bíblica Americana começou a distribuir Bíblias por toda a nova nação. E em 1824, nossa primeira União Americana de Escolas Dominicais foi formada para que pudéssemos pregar o Evangelho e as Escrituras ao crescente movimento externo do oeste dos Estados Unidos. A palavra de Deus era muito importante e também a Bíblia era a fonte do Espírito. Mas vamos começar com uma linha do tempo. Se quiser retornar ao nosso site, pode obter minha apostila e slides. É útil ter algumas dessas datas e horários em mente. Difícil de ouvir, então desculpe se só está ouvindo isso, mas gosto de dar uma visão geral. Olhem agora para o ano de 1829. No início do inverno, o Senhor veio e orientou Oliver Cowdery. E lhe deu o desejo de aprender mais sobre a obra do profeta Joseph Smith, e lhe deu o desejo de ajudar no processo de tradução. O problema é que a família ainda não queria falar sobre isso, eram muito reticentes. Então, em fevereiro, Joseph Sr. e Lucy foram visitar Joseph em Harmony. Oliver Cowdery estava trabalhando como professor de escola. Assim que o semestre letivo terminou, ele e o irmão de Joseph, Samuel, fizeram a longa caminhada até Harmony, na Pensilvânia. Eles chegam tarde em uma noite de domingo. Os dedos dos pés, alguns deles, estão congelados e eles conseguem iniciar o processo de tradução em 7 de abril. Este é um momento empolgante, já que a tradução começará em breve, logo ali, no dia 7 de abril. Martin Harris e eles estão em um ritmo impressionante, pois o Senhor orientou os dois para que estivessem muito bem preparados para fazer algo tão importante. No entanto, ao iniciarem a tradução, Oliver dá um passo atrás e diz: espere um minuto, ainda tenho algumas perguntas. E o Senhor começa a lhe dar revelações. Seção 6. Seção 7, 8, 9, todas saíram da boca de Joseph para ajudar a responder a Oliver sobre algumas dessas perguntas. Aí, no final de abril, Oliver escreveu uma carta a David Whitmer, seu amigo que mora em Fayette. E lhe diz que está convencido de que Joseph realmente tem as placas. E essa amizade que começou durante aquele ano letivo é reforçada.
No dia 13 de maio, pensamos que eles já estavam em terceiro NEF, no processo de tradução, em apenas um mês e uma semana. É simplesmente uma batalha intensa. John W. Welch, Jack, acha que eles estão traduzindo de 6 a 8 páginas por dia, e às vezes até mais, porque é preciso parar para traduzir. Sabemos que eles fizeram algumas coisas, como se mudarem. Isso leva 1 ou 2 dias. Portanto, esse ritmo de tradução é impressionante. No dia 1º de junho é quando eles realmente se mudam. Migrando 160 quilômetros para o norte para ficar com a família Whitmer, porque a perseguição era muito grande. E no dia 11 de junho, Joseph Smith registrou os direitos autorais de seu livro, terminando em Moroni. Em seguida, ele encontrou a página de direitos autorais e a enviou. Ele ainda tinha que fazer as placas menores e está traduzindo as placas. No entanto, ele concluiu o livro de Mormon em 30 de junho, com a ajuda de Oliver Cowdery, dos irmãos Whitmer e de outras pessoas que também vieram auxiliar. Oliver, com 23 anos, era um fazendeiro, um ferreiro treinado, um balconista de loja e até trabalhou como professor de escola antes de se tornar impressor. Ele estudou direito e se tornou editor, o que é incrível. A intenção inicial não era estudar, mas foi seu irmão, Lyman Cowdery, quem conseguiu um emprego na escola, já que era um dos curadores. Após um dia de trabalho, Lyman escreveu uma carta aos curadores, pedindo-lhes para contratarem seu irmão mais novo. Isso é interessante, considerando que a mãe de Oliver faleceu quando ele tinha 3 anos, sendo seus irmãos quem realmente ajudaram a cuidar dele. E Oliver está se hospedando em diferentes lugares e por um tempo na casa dos Smith. Foi então que ele tomou conhecimento e se interessou por algumas dessas coisas. Mas eles não querem falar sobre isso. Já sofreram muita perseguição. Mas existem perguntas e rumores suficientes circulando e ele pega pequenas partes. Mas Joseph Sênior não quer falar sobre isso, de acordo com o livro de Lucy e de acordo com suas memórias. Mas o Senhor colocou em seu coração que ele teria o privilégio de escrever isso alguns meses antes, sabe, em dezembro ou no início de janeiro. Assim que as aulas terminaram, eles fizeram a marcha e, embora a lama deva ter sido horrível, ele conseguiu ir. E é interessante porque sabemos quando ele chegou e eles sabem quando ele começou a traduzir. E temos esse dia no meio. E Joseph simplesmente escreveu em seu diário algo como: nós tratamos dos assuntos do dia. Então, em minha mente, estou pensando que eles estão comprando papel, estão comprando tinta, estão juntando penas de peru, cortando madeira. Sabe, eles estão fazendo coisas que lhes permitirão ter um suprimento de água por alguns dias. E coisas parecidas. Samuel permaneceu para auxiliar na fazenda. Foi uma grande bênção ter Samuel lá, mas encontramos um documento há alguns anos. E este explica o que exatamente todos eles fizeram no dia 6 de abril. Esta é uma cópia ou uma foto, eu acho, do documento real que foi assinado por essas pessoas especiais. Assinado por Oliver Cowdery, Samuel Smith, Joseph Smith e Isaac Hale. Conseguem ver isso? É a escritura da propriedade. Eles alugaram essa propriedade do sogro de Joseph, do pai de Emma, os belos 13 acres no Susquehanna que ficam ao lado da casa dele. Tudo isso faz parte de sua enorme propriedade, que tem centenas e centenas de hectares. E a escritura de compra da propriedade por $200 foi assinada em 6 de abril de 1829. A história se encaixa nos diários. Cada dado que encontramos parece ter mais evidências que nos ajudam a ver esse relato histórico como uma realidade. Essas pessoas não estão mentindo. Quando Oliver começou a pegar sua pena no início do dia 7 de abril, numa terça de manhã, eles começaram exatamente onde o manuscrito perdido terminou. Agora, o manuscrito perdido ia até o capítulo 1 e 2 de Mosias. E quando começar o capítulo 3 de Mosias, eu lhes encorajaria a voltarem e darem uma olhada nele. Ele não começa como a maioria dos livros. A maioria dos livros, eu, Nefe, tendo nascido de bons pais, eu, Alma, você sabe, eles começam se identificando e dão a você uma pequena visão histórica. Há sempre uma introdução, exceto no livro de Mosias. E no manuscrito original, há um pequeno 3 na primeira página.
sugerindo que esse era o terceiro capítulo de Mosias. Entretanto, os capítulos que temos não eram originais do manuscrito original. Eles são diferentes. Os versículos são todos novos. Mas é bom lembrar que o pobre Oliver, que não entende nada disso, começa no meio da história. É como entrar em uma peça de 3 atos no meio do segundo ato. Tenho aqui um gráfico do livro de John W. Welch, Charting the Book of Mormon, que mostra como parece que eles estavam traduzindo para que pudessem ter perguntas sobre o sacerdócio na época em que o fizeram e para que pudessem, ter uma ideia de onde Joseph estava com as perguntas, as cartas e as conversas com outras pessoas. Portanto, parece que eles traduziram de Mosias para Moroni e em seguida as palavras de Mormon e depois a página de rosto e em seguida de 1º Nefe a Omni. Assim, Oliver consegue aprender todas essas informações, mas não até o final. Portanto, esse gráfico é muito útil. E, é claro, durante a publicação do livro, eles o colocaram em um ponto de vista cronológico. Mas quando eles começam a tradução, Oliver não descreve uma cortina entre elas, como Martin havia feito. De fato, as placas não são necessariamente parte do processo. A leitura é feita através da pedra. O Senhor ensinou Joseph Smith tão bem como receber revelação que ele está se concentrando em olhar para esse chapéu. E é interessante que isso seja ofensivo para algumas pessoas, mas é assim que se bloqueia a luz. Ele está tentando ler essas palavras. Ele colocou seu Urim e Tumim agora, apenas o Urim e o Tumim ali, como falamos na semana passada. E o Senhor... Eles tinham que interromper a tradução para que Oliver fizesse algumas perguntas. E estou fascinada com as perguntas que Oliver está fazendo. Acho que se vocês puderam ouvir minhas 2 primeiras semanas, vocês se lembrarão que eu disse que durante o segundo grande despertar, alguns dos tópicos mais importantes, um dos tópicos mais repetidos, eram a depravação do homem e a trindade. Mas o tópico número 1, que foi registrado mais do que qualquer outra coisa nos primeiros 40 anos do século XIX, foi problema da revelação. O que é isso? Será que é o latido e a sacudidela de algumas dessas reuniões de acampamento ultrajantes em que as pessoas não conseguem se controlar? É sentar, esperar, orar e torcer passivamente para não ser condenado por Deus? Será que é ler as Escrituras? Sabe, eles estavam tentando descobrir se revelação é apenas outro nome para Jesus? De fato, a revelação era tão importante que Oliver disse: "Como sei que isso vem de Deus?" E estou fascinada que no início da igreja, antes de o livro de Mormon ser traduzido, antes de o sacerdócio ser restaurado, antes de a igreja ser organizada, a primeira coisa que Deus ensina para Martin Harris foi o arrependimento, e a Oliver Cowdery foi como identificar o Espírito. E na seção 5, foi dito a Martin Harris que é preciso identificar o Espírito com seu desejo. Você precisa ter o desejo de acreditar. Seções 6, 8 e 9. Temos informações ótimas sobre como o Espírito opera. Chamo-a de meu manual de revelação pessoal. E temos de perguntar, temos de pedir com um coração crente, e então o Senhor nos iluminará. Ele pode não responder à nossa oração, mas sempre que pedirmos com um coração sincero, Ele nos iluminará. E isso será esclarecido tanto em nossa mente quanto em nosso coração. É um momento e tanto. Esse é o mesmo espírito de revelação que Moisés usou para atravessar o Mar Vermelho. Essa é uma informação fabulosa. E então Oliver diz: quero uma chance de traduzir. E Joseph pediu ao Senhor, o Senhor disse, dê-lhe uma chance, e então não funcionou. E então o Senhor ensina a Oliver: você precisa estudar isso. Joseph estava trabalhando nisso há mais de 1 ano antes desse momento. Você sabe, isso não é algo que você simplesmente aprende. Você precisa estudá-lo, pensar a respeito e fazer a sua parte. E então você tem que perguntar se está certo. Eu simplesmente adoro isso. E para mim, sinto um calor e uma clareza em relação ao meu marido. Suas mãos ficam frias. Um de meus irmãos sente eletricidade na espinha. Outra pessoa sente isso em seus joelhos. Fico fascinada com o fato de nosso corpo físico reagir ao espírito. E assim, ao passar por essas sessões... Então coloque-se no lugar de Oliver. Você está ouvindo sobre a restauração pela primeira vez e quer saber mais sobre o espírito. A seção 6 é simplesmente fabulosa. O versículo 8, o versículo 12, o versículo 14. Esses são belos encorajamentos. Bem-aventurado és.
pelo que fizeste, porque me procuraste. Você perguntou e eu quero que você tente aplicar essas coisas. E quero que continue perguntando. Sabe, acho que o Senhor está apenas implorando para que nos esforcemos. E fiquei fascinada com essa palavra desejo. Não só é mencionado que o Espírito vem do nosso desejo de Martin Harris na seção 5, mas aqui na seção 6 está nos versículos 8, 22, 25 e 27, você sabe. E estava na seção 4. É uma seção muito importante em doutrina e convênios. E também sinto que se pudermos nos lembrar, desejar e trabalhar, então nos é dito que o Senhor responderá às nossas orações e temos de viver dignamente. Estou fascinada com o fato de que, nessa descrição do Espírito, esse espírito de revelação não é um termo bíblico. A maioria das frases que Joseph usa é o dom do Espírito Santo. Esse é um termo bíblico. Eles o definem de forma diferente. Eles não pensam nisso como nós pensamos. O Espírito Santo da promessa. Ninguém pensa nisso como nós. Li tudo o que pude sobre essa frase. Somos as únicas pessoas que acreditam nisso como nós. Mas o espírito de revelação é outro desses. Muitas coisas sobre o Espírito não estão definidas na Bíblia ou não estão. Então, equacionadas da mesma forma. Isso não é mencionado lá. E, no entanto, tornou-se uma das palavras favoritas do vocabulário de Joseph, porque a vemos na história da igreja 10 vezes nessa frase exata e 4 vezes com outras. 50% das sessões de doutrina e convênios vêm de perguntas. E as perguntas de Oliver deram início a esse padrão. Na verdade, acho que as de Martin Harris também o fizeram. E depois as de Oliver continuaram esse padrão. Espero que quando tiver perguntas você as estude, e eu sei que esse estupor de pensamento já me impediu de fazer coisas muitas vezes. Uma resposta poderosa é o estupor de pensamento mencionado. Quando o Elder Holland estava discutindo a experiência de Oliver Cowdery, ele disse: Oliver perdeu a oportunidade de sua vida porque não a aproveitou no momento em que ela surgiu. Portanto, espero que, ao nos aproximarmos desse manual sobre revelação, tenhamos o desejo de acreditar. E que acreditemos o suficiente para receber e possamos indagar, ajoelhar, pedir com fé, perguntar se o que estamos pensando está certo, fazer a lição de casa. Voltar nossa mente para revelações passadas, fontes escriturísticas passadas ou fontes proféticas. Então, lembrem-se de nossas últimas instruções e anotem-as. Tenham um coração honesto, não sejam orgulhosos. Então, busque o Espírito, estude-o, apele para o Espírito. Tudo isso vem dessa sessão. É um belo manual sobre revelação. Vamos passar para a pergunta sobre a tradução da visão aberta. E falamos um pouco sobre isso na semana passada com Janice Johnson, e tenho uns fatos aqui sobre essa tradução. Havia 588 páginas, cerca de 264 mil palavras. Cerca de 60 a 75 páginas por dia. Jack acha que é mais próximo de 10 a 11 páginas por dia, mas coloquei todo o espectro de 7,5 a 11,5 páginas, só para dar a vocês uma visão mais conservadora e mais geral. Essa é a velocidade com que ele está fazendo isso. Todo o vocabulário do livro de Mormon é de Joseph, o que significa que ele é o tradutor. Bem, não podemos contar os isso e aquilo porque as palavras difíceis, como Corior, são soletradas. Mas a língua inglesa é anterior a King James. De acordo com o maravilhoso trabalho do irmão Skousen, que eu lhes encorajo a consultar, temos alguns em nosso site e outros no site da igreja, e também no site da BYU. Mas sinto que essa tradução de visão aberta, a capacidade de Joseph de ter visto as palavras é simplesmente incrível. Ninguém mais viu as palavras, mas Joseph foi capaz de vê-las. E eu peguei uma pena de peru e tentei escrever. E não sei como foi possível escrever primeiro Nefe em uma semana. E como você poderia ter as ideias e a teologia do sermão do rei Benjamim em um dia e meio? Isso é impossível. Você não pode fazer isso. O livro de Mormon é a nossa maior evidência, é a nossa maior prova arqueológica. Da restauração. Ele está aqui, temos dados, sabemos como foi feito. Essa é uma inspiração de Deus. Este é um livro de revelação que foi cuidadosamente elaborado ao longo de centenas e centenas de anos por excelentes escritores. Quero dizer, como você se depara com algo como o quiasmo,
encontrei um quiasmo em quase todos os capítulos de Alma. Alguns deles são paralelos em vez de uma forma quiasmática. Mas em apenas algumas horas, traduzindo Alma 36, encontrei a maior função quiasmática já encontrada. E isso é simplesmente incrível. Eles se referem a isso como um controle muito rígido. É uma tradução palavra por palavra. Mas isso significa que não foram cometidos erros? Claro que não. Não, ainda somos humanos. Na terceira vez que Oliver escreve Corior, ele volta a descrevê-lo foneticamente porque não tem tempo para voltar algumas páginas e descobrir como Joseph o escreveu corretamente. Ele se preocupará com isso no manuscrito do impressor. Não há infalibilidade. A pena não é infalível e o manuscrito de Joseph pode não ter sido bem compreendido. Acredito que Joseph foi inspirado, mas ainda encontramos no texto, lendo e relendo com cuidado e atenção todo o texto. Vemos no texto cerca de 3 erros por página, de grafias inconsistentes. Lembrem-se, não há pontuação em todo o texto. Do começo ao fim, é uma frase longa. Mas, além disso, durante esse período, essa maravilhosa experiência de um derramamento do céu, mais forte do que a coluna de fogo sobre o tabernáculo de Moisés e sobre os filhos de Israel. Houve um derramamento de revelação e do Espírito de Deus durante esse mês em Harmony, ou em abril e maio em Harmony, e um mês em Fayette. Ao mesmo tempo em que eles estavam traduzindo, ele recebeu 13 revelações. Ele recebe a visita de João Batista. Falaremos disso na próxima semana, onde o batismo é realizado e ele pode mostrar as placas a outras pessoas. Ele tem de viajar 160 quilômetros para se rejubilar em Fayette. Ele prega por alguns dias. Ele recebe os direitos autorais. É incrível o quanto ele conseguiu fazer, além de, é claro, cortar a lenha, fazer as refeições e coisas do gênero. E, felizmente, a incrível Emma estava tão envolvida. Se ela não tivesse lhe apoiado tanto, isso teria sido absolutamente impossível. Ela foi muito necessária para essa tradução. Também gostaria de responder mais uma vez a essa pergunta difícil sobre o fato de Joseph ter colocado os intérpretes no chapéu. Falei na semana passada sobre as evidências que temos de uma audiência no tribunal em que Joseph diz que não usou a pedra dividente por 2 anos. E a partir desse período de tempo, isso significa que se há a tradução com Oliver, há um Urim e Tumim no chapéu. E eles usam as mesmas palavras, assim como fazemos às vezes com Deus. Podemos nos referir a Deus como nosso Pai no céu ou como seu Filho, Jesus Cristo. E mesmo em lugares como o vocabulário do templo, a palavra Senhor pode se referir ao Pai ou ao Filho. E por vezes refere-se a ambos e às vezes são diferentes. Portanto, não fique muito ofendido se os intérpretes nefitas forem confundidos com a pedra dividente. É tudo o mesmo dom, é tudo o poder de Deus. Já mencionei a grafia das palavras e o ditado, a sequência, o escriba. Recebemos muitas dessas informações de Emma. E ela descreve que eles voltavam para casa depois de uma refeição ou voltavam para casa depois de cortar lenha e Joseph começava imediatamente a página seguinte. Todas essas são evidências do fato de que tudo aconteceu como ele disse. Quanto a quem eram seus tradutores, acho que Oliver tinha 85% do manuscrito do impressor e presumimos que ele tinha pelo menos 50%, se não mais, do manuscrito original. Mas, é claro, a maior parte foi destruída. Temos apenas 28% disso. Ele foi destruído quando foi colocado dentro da pedra angular. E, é claro, com as chuvas congelantes e por mais impermeável que eles esperassem, ela foi destruída. Grande parte foi destruída, mas temos Emma e Ruben, e isso foi em setembro e março, e provavelmente durante todo o tempo até abril, quando Martin chegou. E o irmão dela também se dedicou a isso, Ruben Hale. Ele pelo menos afirma que sim. Não temos registro de mais ninguém. Além de Oliver Cowdery, temos Samuel, temos o irmão de Joseph, Samuel, fazendo algumas das traduções. E depois, quando se mudaram para o norte, temos Christian, John e David Whitmer. E eles estão traduzindo de 4 a 30 de junho ou atuando como escribas. Mas eles se revezavam. E também no manuscrito do impressor, temos um pouco da caligrafia de Hiram. Mas a maior parte é de Oliver. Temos muitas testemunhas sobre isso. Não são apenas as palavras de Joseph e as palavras de pessoas como Lucy e Emma que registraram o que aconteceu. E Oliver, é claro, tem uma coisa linda.
Também temos depoimentos de muitas outras testemunhas, e todas elas foram compiladas em um recurso fabuloso por Jack Welch ou John W. Welch, chamado Abrindo as Janelas do Céu. Ele tem 202 documentos que testemunham a abertura dos céus. A primeira visão, a tradução, quer estejam registradas em doutrina e convênios, quer tenham sido ditas pelo próprio Joseph ou por sua mãe ou sua irmã ou seus amigos, Martin e Oliver e os Whitmers e os membros da família ou aqueles envolvidos na tradução. Temos muitas testemunhas que estão documentadas. Não é a falta de evidências que questiona isso, é a falta de crença. Aqui questiona o processo de tradução, e eu os incentivaria a... Se tiverem o desejo de aprender mais sobre a autenticidade do processo de tradução, que leiam alguns desses documentos. Acho que o livro de Jack está disponível online, é claro, no site scripturecentral.org. Disponível e em nossa biblioteca, mas há muitos outros no Joseph Smith Papers Project. Quero apenas recitar essa doce carta que Lucy Mack escreveu. Em 1842, cerca de 12 ou 13 anos após a tradução, Lucy Mack foi entrevistada por alguém chamado Henry Coswell, e ela diz nessa entrevista, de acordo com os registros dele, ela disse: "Eu mesma vi e manuseei as placas de ouro. Elas medem em torno de 8 por 6 polegadas. Algumas estão seladas juntas e não devem ser abertas. E outras estão soltas. E estão todas conectadas com anéis que passam pelos orifícios na extremidade de cada placa. E estão cobertas com letras lindamente gravadas. E eu vi e senti também o Urim e Tumim. Ali, lembrem-se, 2 diamantes grandes, brilhantes, em um arco como óculos. Meu filho os usa ao ler línguas desconhecidas, que ele interpreta para o inglês. Também as carreguei em minhas mãos e no peitoral sagrado. Ele é composto de ouro puro e é feito para se ajustar exatamente ao peito." E não sei se Henry estava escrevendo enquanto ela falava ou se ele está se lembrando. Lucy, nós sabemos, poderia ter levantado e delineado as placas enquanto elas estavam sobre a mesa, ou no celeiro, ou em qualquer outro lugar, assim como Emma fez. Mas, de acordo com esse relato, ela certamente viu os caracteres, e eu aprecio suas dimensões. Também agradeço a todos que nos informam sobre o peso, e temos uma boa variedade entre 45 e 70 quilos, dependendo de quem os está levantando, e eu não confio em alguns deles. Elas são muito posteriores ao tempo da palavra, você sabe. Em uma das entrevistas que Emma fez, ela gravou. Uma vez ele parou enquanto traduzia e, pálido como um papel, disse: "Emma, Jerusalém tem muros ao seu redor?" Quando respondi sim, ele disse: tive medo de ter me enganado. Naquela época, ele tinha pouco conhecimento histórico e nem sabia que Jerusalém tinha um muro. Isso realmente me surpreende. Ele leu a Bíblia muitas vezes, mas talvez não tenha entendido tudo de 2 Reis ou tenha negligenciado algumas partes de 2 Crônicas. Então pode ter perdido isso. Mas na próxima semana estou ansiosa para falar com vocês sobre a história. História que continua no rio Susquehanna enquanto eles continuam sua tradução para 3º Nefe e chegam à questão do sacerdócio. E há muitas perguntas difíceis sobre isso. Portanto, por favor, voltem novamente e acompanhem a história da igreja. Quero testificar que acredito que Cristo restaurou sua igreja na terra para que possamos nos preparar para a segunda vinda de seu Filho. E o livro de Doutrina e Convênios é um livro de escrituras. Assim como o livro de Mormon, ele é um livro de escrituras. E ambos existem para nos ajudar a nos preparar para a segunda vinda, que possamos estudá-los, vivê-los, aplicá-los e nos tornarmos melhores discípulos de Cristo a cada dia. Oro em nome de Jesus Cristo. Amém.